Bem-vindos ao Vox Talk, seu bate-papo de negócios e tecnologia. Estamos aqui hoje com o William Bezerra, consultor de TI, Orlando Quequeto, consultor de engenharia e inovação, Marcelo Vasconcelos, consultor de engenharia e inovação. Eu sou Márcio Rodrigues, arquiteto de soluções, e vocês estão no Vox Talk. Bom, pessoal, nosso bate-papo de hoje a gente vai estar falando sobre manufatura aditiva, ou o nome popularmente conhecido como impressão 3D. A gente vai estar falando um pouquinho aí da tecnologia, vamos estar falando um pouco, né, como isso está sendo hoje aplicado aí no mercado, né, os tipos de impressão 3D que existem, e tá passando um pouco para vocês aí da nossa experiência aí, né, do nosso conhecimento, né, sobre essa área de manufatura. Bom, Márcio, em primeiro lugar, obrigado aí mais uma vez pelo convite, de estar participando aqui no Vox Talk, né, passando um pouquinho mais de informação para os nossos seguidores aí, os ouvintes, né, que costumam apreciar aí o material, e também transmitir um pouco mais daquilo que a gente vem acompanhando na internet, junto às empresas, os parceiros e outros, né. Vamos lá. Aqui para enriquecer um pouco mais o conhecimento. Obrigado, Márcio, pela participação mais uma vez aqui no Vox Talk. Muito importante, com isso, como o que ele falou, para transmitir para o público nosso um pouco do nosso conhecimento, que é bem pouco também, porque a gente já tem uma boa vivência na área de manufatura aditiva aí, já uns quase de ano aí, desde que começou a manufatura aditiva, então vamos tentar passar essa experiência. Obrigado, Márcio, pelo convite, e vamos falar hoje sobre a gama que a impressão 3D atinge, né? Exatamente, a gente vai falar aí um pouquinho, né? Primeiramente aí de como é que funciona a tecnologia, né? A manufatura aditiva, né? Que basicamente aí consiste num processo de adição de material, né? Através de camadas. A gente pode falar sobre a primeira tecnologia de impressão 3D, né, que surgiu, que é a tecnologia de FDM, que a gente se baseia em impressão através de polímeros plásticos, né, em formato de filamentos. Marcelo, você pode falar bem disso, porque você já utilizou essa tecnologia, né, no passado. Eu tenho uma boa experiência, que nós estávamos trabalhando num projeto, posso até falar do caminhão Achelo da Mercedes. Nós fizemos desenvolvimento de uma peça que o pessoal queria ver, o pessoal de estilo queria ver como que ficaria um tampa cega de botão, que nós fizemos, e fizemos uma proposta. Tudo bem, com as primeiras FDM não era aquela perfeição que é hoje, né? Mas a gente teve que fazer na impressão 3D e depois dar o acabamento final para poder ficar. Mas foi uma das primeiras experiências de manufatura aditiva que eu tive, impressão 3D, lá no ano 2000, mais ou menos. Eu acho que essa questão da manufatura aditiva, né, da impressão 3D, né, ela começou já faz algum tempo, né, na verdade há bastante tempo. A gente sabe que na década de 80 aí no Japão os caras lançaram a primeira impressora 3D, né, do mundo, mas aí ao decorrer dos anos, essa tecnologia ela foi crescendo, né? Ela foi se modernizando. E eu acho que a gente pode falar bastante, né? Principalmente com relação à área automotiva, né? E essa tecnologia ela já está muito presente aí dentro da área de protótipo, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? Isso aí, inclusive, é uma demanda que vem crescendo a cada ano, né, por conta de aplicabilidade, né? Então, hoje a indústria automotiva utiliza, a aeronáutica utiliza, vários setores do mercado hoje absorvem esse tipo de componente, né, de material. Inclusive na área médica também, né, na medicina, hoje tem muita coisa, a indústria alimentícia também está absorvendo bastante material impresso. Não só material plástico, né, mas outras tecnologias que vêm surgindo aí. Outro tipo de matéria-prima, né? Exatamente. Outras matérias-primas que são empregadas para desenvolvimento, para gerar novas criações
novos produtos até, né? Mas eu acho que o principal hoje no mercado é o mercado doméstico, né? Pelo menos por enquanto, que a gente acompanhando toda essa evolução, a gente vê que hoje o mercado doméstico absorve bastante o conceito mais simples, né? Da impressão 3D, né, William? E na verdade, assim, isso até que eu queria falar, né, William? William, ele foi acho que um dos primeiros, né, que adquiriu, né, esse tipo de tecnologia. Eu queria até que você falasse um pouco, né, dessa questão da sua primeira impressora 3D, né, que foi uma impressora de filamento, né, Inclusive, uma experiência. É isso, inclusive com alguns exemplos, algumas coisas. No começo que lançou a impressora 3D, né, tava muito difícil de chegar aqui até o Brasil, só via exportação. E o leque da impressão está aumentando de uma tal forma que você consegue imprimir de uma simples gaveta a uma peça industrial, ou até aqueles personagens famosos, action figures, né? Sim. Bastante gente está imprimindo. Sim. Mas a gama é muito grande. Você pode imprimir qualquer coisa que... E tem mercado para tudo isso aí, né? Tem mercado comprador para tudo quanto é tipo. E fora que hoje em dia a gente vê em questão da impressão e automaticamente tem gente que está reciclando o próprio material e garrafas PET, né? Para fazer material para impressão também. Fazer o reuso do material. Isso também é uma coisa que está crescendo, né? A utilização de materiais biodegradáveis, né? Materiais, principalmente devido à sustentabilidade, né? Essa questão ecológica. Tem muita gente criando matéria-prima para impressão 3D, né? Através de material reciclável. Agora, William, eu queria saber mais, por exemplo, como é que foi o seu aprendizado, né? Por exemplo, quando você comprou sua impressora, você demorou muito tempo para adquirir conhecimento de utilização, ou você achou que foi até uma maneira mais fácil assim, de aprender? O que você achou no começo? No começo foi um pouco difícil por qual motivo? Não era tantas pessoas que tinham conhecimento de impressão 3D, né? Então, tutoriais eram poucos. Hoje em dia, qualquer lugar que você entra na internet, você encontra um tutorial para aprender a imprimir. Então, e fora que a tecnologia das impressoras hoje em dia está aumentando cada vez mais, né? Sim. A facilidade de impressão, os softwares são totalmente diferentes dos que eu tinha antes, né? Hoje, para uma pessoa leiga pegar e imprimir, ela já consegue fazer isso. A questão é mais, hoje, é a dificuldade de encontrar modeladores, né? Para peças em 3D. Entendi. Mas você acha que a curva de aprendizado da impressão 3D ela é até tranquila para uma pessoa leiga aprendendo? Com certeza. Eu acho que no passado você não tinha esses tantos problemas, porque que nem quando você criava um arquivo, que era só o modelador mesmo que criava um arquivo e mandava. E o software também tinha uma limitação, que nem os softwares gráficos, que trabalham muito na automotiva, CATIA, o NX, você convertia em imagem e tinha que mandar para uma impressora 3D. Hoje ele já sai o arquivo final, já que você vai usar diretamente. E hoje o próprio fornecedor da impressora, ele te fornece um software dele mesmo para você conseguir trabalhar. Exatamente. Que são os chamados fatiadores, né, que a gente chama. Que é exatamente o software que você usa, né, que ele pega o seu modelo geométrico e gera todo o programa de impressão, né? Desse modelo geométrico, dividindo todo ele em camadas, né? Porque, como a gente já tinha falado aqui no início, né? Como o processo de impressão 3D ele é baseado exatamente, né, na adição de material por camadas, né? Então, os softwares de mercado, eles têm essa tecnologia, né, essa inteligência. Então, eles pegam a geometria e projetam isso através de camadas. O hardware, por exemplo, ele já sofreu uma certa redução, né? Redução do custo quando você faz um comparativo de programas e a peça física mesmo, né? A placa, tudo que é utilizado. Agora, o software também é uma outra ferramenta que a cada dia vem sofrendo aí alterações significativas e você, que nem o William comentou, né? Você compra o equipamento e o próprio fornecedor já dispõe de um software para você poder trabalhar, fazer seus componentes lá, né? Manipular, fazer toda a parte de impressão. Então, tudo isso daí, de certa forma, é uma redução de custo, né? Sim. A partir do momento que
as empresas começaram a evoluir, né? Principalmente com relação ao desenvolvimento de ferramentas de softwares que ajudam, né, e apoiam quem se utiliza da manufatura aditiva, né? Com certeza isso facilitou bastante, né, para quem está no mercado, para quem quer utilizar, né? Que nem, né, William, se a gente pensar, né, tem vários softwares hoje que são gratuitos, né, na internet, que você pode usar ele para, né, como fatiador para mandar imprimir a sua peça. E fora que são softwares, né, e sites para você abaixar o próprio arquivo de impressão. Eu quero imprimir um vaso. Você encontra no site já disponível. Sim. Você não vai precisar mais de um modelador para modelar. É claro que tem peças específicas que você precisa que um modelador faça para você, né? Porque não são todos os arquivos que eles disponibilizam gratuito. Mas a gama de arquivos gratuitos são vários. Já tem muita coisa disponível no mercado, né, inclusive. E a produtos prontos, né? Só você pegar, aumentar. baixar o software e fazer a impressão. Né? Porque a gente pode falar que, assim, por exemplo, as comunidades, né, de usuários de manufatura aditiva, de impressão 3D, isso cresceu exponencialmente. Então é isso que o William falou, né? Hoje você consegue encontrar aí modelos, né, em STL, né, ou OBJ, que normalmente são os arquivos, né, padrão para impressão hoje 3D, né, que os softwares de impressão utilizam. E tem muito conteúdo já na internet, né, disponibilizado gratuitamente para os usuários de impressoras 3D hoje. Inclusive, Márcio, isso aí provoca hoje até um ganho de qualidade em relação ao produto final, né? A peça obtida através da impressão 3D, né? Ou manufatura aditiva. Porque se você fizer uma comparação, por exemplo, entre manufatura aditiva e a subtrativa, existe a possibilidade da combinação das duas, Sim, certo? claro. Marcelo sabe disso também, né, Marcelo? A gente trabalhou muito tempo com indústria automotiva, onde a exigência de qualidade dos componentes é muito grande. Ou seja, superfície bem tratada, né? Às vezes peças que não vai ter uma pintura, não vai ter uma camada de pintura. Então, a qualidade do material em si, Sim. o produto final, tem que ser uma boa qualidade. Por isso, existe a possibilidade de você obter a peça através da manufatura aditiva e depois retrabalhar esse componente com uma manufatura subtrativa, fazendo, por exemplo, uma parte de usinagem para que aquele componente tenha uma superfície bem lisinha, bem acabada, para receber uma camada de pintura, por exemplo. Eu ia falar, o estudante que você falou, no passado, o problema maior na manufatura aditiva eram os materiais. Hoje, a gama de materiais que você tem para imprimir no 3D Muito maior. é muito maior. Antigamente, você fazia uma peça, cheguei a trabalhar nos passados, nós fizemos um painel de instrumentos que eles queriam fazer reversível. Você fazia o lado esquerdo e o direito, você mudava as peças e montava de um lado para o outro. Tá. E com mais um agravante ainda, né, Marcelo? E com mais um agravante que é tudo peça aparente, né? Era tudo peça aparente e a qualidade ficava muito. Nós fizemos em escala reduzida, mas a qualidade tinha que tomar muito cuidado porque eles quebravam fácil. Hoje em dia, ele tem a mesma matéria-prima que vocês usam, a mesma qualidade de uma peça injetada. Você tem peças muito excelentes, está se usando na aeronáutica, né, na indústria. E eu acho que esse é um ponto importante, né, da gente falar, que é a questão da evolução dos materiais, né, Marcelo? Compostos. Né, os polímeros plásticos, né, até a tecnologia agora de impressão 3D em metal também, né, que Também está chegando aí, né? então, que é uma tecnologia que já está chegando no mercado, né, que ela já está começando a ser utilizada pelas empresas, né? Eu acho que tudo isso favorece, né, para o mercado começar a olhar mais para impressão 3D, para manufatura aditiva, como uma forma aí de você obter o seu produto final, né, Marcelo? Exato, porque o produto final hoje já temos experiência que você já produz peças no produto final. Nós mesmo participamos de seminários que Sim. a pessoa falou que ele já estava produzindo as peças que ele estava montando na linha de produção Na impressão na impressão 3D. 3D, que era muito mais Aí é fácil onde de que entra a tecnologia da impressora, né? Antigamente você não conseguia essa qualidade de impressão. Hoje, impressão que levava 3, 5 horas para imprimir, tem máquina hoje que está imprimindo em 2 horas e a qualidade
perfeita. É tirar da máquina e não precisa fazer acabamento nenhum. Você está falando em tirar peça, né? Um outro fator preponderante para isso também é o cliente que tinha um estoque de peça lá. Ele tinha que ter uma reserva, uma caixa, com X número de peça que ele comprava de algum fornecedor. Sim. E hoje ele pode muito bem, né? Dependendo da razão para a qual ele precisa do equipamento, ele põe o equipamento dentro da empresa dele, produz o X número de peças que ele precisa para aquele momento ou para aquele trabalho, seja para um dia, uma semana, um mês, e aquela área de logística que ele tinha, ele pode desabilitar para determinados componentes. Então ele não precisa ter mais estoque de peça. Né? E hoje, com a manufatura aditiva, você consegue, antigamente você tinha limitações de saída nas ferramentas, hoje você não tem mais esse problema, porque se nós tivemos uma consultoria que nós fizemos no passado com um cliente aí potencial, ele queria desenvolver uma ferramenta para fazer uma peça e nós acabamos recomendando que se fizesse em manufatura aditiva, que foi muito mais vantajoso, porque ela ia produzir 1000 peças ano e uma ferramenta, você não pagava a ferramenta com esse valor no ano. O custo final do produto dela, né, não pagava a ferramenta se ela quisesse desenvolver. E ainda como exemplo, nós tivemos um cliente que nos procurou para desenvolver um produto, né? Eu e o Marcelo nós participamos, e esse produto inicialmente seria concebido através de uma construção de um molde de injeção. Sim. E é uma peça pequena. Só que para a quantidade de peças que o cliente precisava, para tiragem, né? Para a tiragem que ele precisava anual, era muito pequeno, o volume era pequeno e o investimento seria muito alto. Sim. Então, através da manufatura aditiva também, com indicação nossa, nós tivemos um contato de uma outra empresa que fez essas peças através da manufatura aditiva por um preço infinitamente melhor e o cliente ficou muito satisfeito com o resultado, inclusive. Já tem, essa empresa já fez no material e ela fazia acabamento como ela queria, com pintura, tudo nas peças. Mas vocês acham que, na visão de vocês acham que a manufatura aditiva no futuro ela vai substituir a manufatura convencional? Vocês acham que é uma tendência? Eu acho pouco provável. Pouco provável por conta da necessidade de alguns componentes que requerem cuidados especiais hoje, né? Por exemplo, pode ser que daqui, não sei nem se nós estaremos vivos ou não para ver isso daí, né? Não sei. Mas pode ser que um dia seja substituído. Não sei. Porque não tenho certeza. Então, porque se eu estou provocando isso pelo seguinte, né? Se a gente pensar a velocidade de avanço dessa tecnologia, o William pode falar aqui, né? Até pela experiência que a gente tem, né? Baseado nas impressoras que a gente tem dentro das nossas próprias casas, né? A diferença de qualidade, velocidade e acabamento, né, que um modelo mais novo está dando em relação ao outro, né? E eu acho que um dos grandes pontos ainda hoje que é impeditivo da manufatura aditiva para o produto final ainda é o tempo, né, William? Você pode falar, né? É a questão do tempo, porque é igual filamento mesmo. Existe o filamento, os mais famosos, né? São PLA e ABS. São filamentos que requerem determinada temperatura e a impressão, hoje tem impressora que está imprimindo na velocidade de 3, 4 horas umas peças. E pelo que eu estava vendo no mercado, eles lançaram até filamento com fibra de carbono. Aí imagina você imprimir uma peça com fibra de carbono para receber impacto. Então, a impressão hoje cada dia está avançando mais e mais. Eu acredito que ela não sei se no futuro tão breve, mas ele está avançando muito rápido e pode ser que ele substitua, porque hoje já estão produzindo peças de aviões. Inclusive no último evento que a gente teve presente, né? A gente acabou até conversando com um parceiro nosso que comercializa, né, impressoras para manufatura aditiva. Ele, na verdade, até acabou conversando com a gente e falando que ele tinha um projeto para a indústria automotiva já para fabricação de peças em impressão 3D para produto final, em grande escala. Polímero, né? Utilizando material. Utilizando polímero. Então, assim, eu entendo que isso que você falou, eu acho que está certo, viu, Kiketo?
com relação, assim, eu acredito que talvez o modo convencional de produção, ele não, lógico, não deve se extinguir, mas eu acredito que ele deve se dividir entre você usar ou não a manufatura aditiva para determinados casos. Aquilo que a gente tinha falado lá até com relação, né, questão das limitações de desenvolvimento de ferramentas, né, para a produção de determinados produtos aí, com relação a algumas limitações, né, de engenharia mesmo, né, aquilo que você estava falando, né, Marcelo? Eu acredito que a manufatura aditiva, ela, na verdade, permite você ir um pouco além dessas limitações que você tem hoje com relação à manufatura convencional. Existem comunidades de impressão 3D somente para veículos. Lá você entra, tem uma gama de arquivos personalizados. O rapaz quer um painel impresso de tal forma. E lá eles conseguem fazer essa impressão e tirou da impressora, só montar no carro e é exato. É exatamente isso que eu ia falar, porque o pessoal está querendo mais personalizar o seu veículo e hoje em dia com essa tecnologia fica muito mais fácil. Uhum. E fora que tem peças que hoje você não encontra no mercado, que nessa comunidade você vai lá e você encontra peças de veículos antigos, como que eu vou dizer, carros que querem personalizar. E mesmo que não sejam peças prontas, mas que o cara tem um arquivo lá, você consegue também. Consegue. Faz um pedido, o cara te entrega a peça já. E hoje com os scanners potentes que tem também, hoje está muito mais fácil o cara pegar. Se a peça ele não gostou da peça, ele quer escanear, ele escaneia, faz até o que ele modifica do jeito que ele quer e imprime na cor que ele quer. Aí já é um retrabalho à base de software, né, Marcelo? Eu acho que essa questão a gente falar um pouquinho da reengenharia, né, ou a engenharia reversa, principalmente falando de peças de manutenção, né, a gente estava falando que esse de repente pode ser um grande mercado aí para impressão 3D, né, para manufatura aditiva, que é exatamente o fato de você conseguir de repente estar recuperando aí, né, produtos, né, e equipamentos antigos, né, que, por exemplo, tem ausência aí de peça pelo fato de você ter descontinuado, né, a produção, né, a empresa mesmo ter descontinuado a fabricação desse produto. Com a impressão 3D e um processo de engenharia reversa, que é o que o Marcelo está falando, né, a utilização dos scanners tridimensionais, o scanner 3D, você hoje, né, tem plenas condições aí de escanear uma peça danificada e de repente imprimir, né, uma nova peça de reposição, né, e colocar o seu equipamento, né, o seu produto para funcionar novamente. Por isso que tem muitas pessoas por aí fazendo isso para uso doméstico, para uso dele mesmo. E às vezes até imprimindo peças para terceiros, assim, a pedido, né? A impressão 3D tem mercado para tudo. Aí vai da pessoa, né? Se especializar no que ela prefere. Tem o mercado para automotivo, para residência, industrial, action figures e outros mais. Um simples acessório de mesa você pode imprimir lá. Um acessório do microfone. Então, você tendo uma impressora na sua residência, você tendo paciência para pesquisar o arquivo ou mesmo modelar, que softwares tem para modelar agora. Mas se a gente pensar que para o mercado hoje, você acha que a impressão 3D hoje ela já tem aplicação para vários tipos de mercado, né? A gente tem acompanhado, inclusive, pela internet, né, artigos e algumas empresas que já estão dando até o nicho de atuação delas, né, para outras áreas, né? Eu acho que a que mais está concebendo aí peças de manufatura aditiva, atualmente a gente sabe que são as indústrias da aeronáutica e automotivas, né? Sim. E as derivadas, né? Outras que estão chegando também e que estão impulsionando esse mercado que é crescente, né? Por isso que quando você perguntou se vai substituir ou não, a gente sabe que historicamente a tecnologia ela vem para
melhorar, né? Então Sim. tem muito, e com isso os processos, né? Muitos processos vão deixar de ser utilizado, né? Vai morrer. Então por isso que a gente fala, né? Às vezes, será que vai substituir? Eu acho prematuro, pelo menos nesse momento, falar que Lógico. sim. Pode ser que um dia, Sim, de fato, aconteça. Com certeza. Né? Porque a evolução, a velocidade está muito grande, né? E a gente, hoje você acha que não vai acontecer, amanhã já vem alguém e já fala, ó, já tem. Mas é exatamente, acho que esse ponto, né, que eu queria falar. Hoje o que ele está falando também é uma coisa, cara. A manutenção, isso aí é muito importante, a manufatura aditiva. E hoje é um mercado que pode ser potencial, que é do agro por causa dos drones, da utilização de Sim. drone. Peça de reposição para drone. Elas não são grandes, são Sim. fáceis de fazer uma pessoa, e às vezes você tendo perto da região, uma pessoa que tem uma pessoa que sabe trabalhar com isso, você consegue fazer as coisas acontecerem, Exato. porque escaneando uma peça, reproduzindo essa peça, você consegue vender. E você falou dos drones. Tem gente que imprime o 100% drone na impressora 3D. Agora Consegue. compra as partes eletrônicas, imprime o drone E fabrica. e fabrica. Fabrica. A própria Fabricando pessoa. para drone doméstico. O drone do Ah, doméstico e os agricultores também. Agricultores também. É. Porque hoje existe um problema no agro, né? Uhum. Na agricultura da precisão, que é onde se aplicam esses grandes drones, né? Para fazer pulverização, mapeamento e tudo mais, né? Esses drones, de vez em quando, costumam cair, né? Sim. Aí sempre quebra lá uma Trombar com uma carcaça, árvore, trombar com uma árvore, alguma torre de energia. Então, esse mercado de reposição de peça para drone, pelo menos por enquanto, pelo que nós vimos, né, Marcelo? Não vi ninguém ainda que tenha, assim... Não tem a ninguém não ser- olhando para a não ser- esse mercado, né? Exato. A não ser o próprio importador. Que já Sim. deve comprar lá um kit, um X número de peças de reposição para poder justamente auxiliar esse cliente dele, que às vezes é um fazendeiro ou é um criador de gado, alguma coisa assim que o cara tem que ficar fazendo mapeamento. Eventualmente acontece algum acidente, o drone cai, quebra, danifica, aí você precisa dar a substituição. Você não vai jogar um equipamento que você pagou 80, 100, 150 mil reais, né, deixar encostado lá. Mas eu acho também, Marcelo, que uma coisa que a gente pode falar com relação à impressão 3D, a manufatura aditiva, é que se a gente focar em um mercado mais específico, por exemplo, né, um mercado onde o cliente tem, de repente, uma necessidade muito específica, eu entendo que a impressão 3D ela já consegue ser 100% atuante nesse mercado. Primeiro porque se você pensar assim, se você tem uma necessidade muito específica ou uma necessidade pontual de um determinado produto ou qualquer coisa que você queira, né? E é uma coisa que está totalmente fora do mercado, né? Que você não consegue, né, encontrar. Hoje a manufatura aditiva, na verdade, ela possibilita isso para o cliente, né? Vai suprir, né? Com certeza. Porque pensa o seguinte, né? Quantos clientes ou pessoas devem ter ideias de novos produtos, novas soluções para o mercado, e eles hoje, por enquanto, não conseguem materializar isso, porque se a gente pensar na forma convencional, né, de manufatura, de produção, de qualquer produto que seja, né, a gente sabe muito bem do custo elevado que é isso. E eu entendo que hoje a impressão 3D ela vem exatamente, de repente, para atender já, né, diretamente esse mercado. Por exemplo, clientes, pessoas que têm ideias, que têm soluções que podem estar hoje disponíveis no mercado, atendendo, né, a população, e isso não existe ainda exatamente por quê? Porque um custo de você construir qualquer produto, qualquer peça de maneira convencional, muitas vezes inviabiliza as ideias. E a impressão 3D hoje vem para atender esse mercado. Com esse volume de ideias que vem brotando aí no dia a dia, com certeza atende. Isso é fato, né? Só você ter um equipamento, conhecer um pouco da tecnologia para poder trabalhar com ele, né? Correto. Pode falar. Pode falar.
Eu ia falar uma outra área que está usando muito hoje a manufatura aditiva, a impressão 3D, é a área médica. Próteses, com essas coisas. Eles fazem a prótese do tamanho exato que eles fazem para a pessoa e já conseguem usar isso daí. E você falou nisso, tem pessoas que perdeu a mão ou nasceu sem a mão, que eles estão imprimindo a própria mão e utilizando, né? na pessoa. De um simples quebrou o braço, montou um gesso ali, eles fazem a impressão. Que inclusive isso daí é até interessante de falar, Kiketo, porque tem comunidades na internet que já disponibilizam os modelos prontos. As próteses, né? Com a estrutura, toda a estrutura mecânica funcional da prótese já, e tudo já com... Tudo estruturado, reforçado, de precisar. Não, e tudo já com a descrição de montagem, de tudo, de como você constrói, você imprime a prótese na impressora 3D, você monta ela e utiliza. É isso que o William está falando. Isso que é legal, né? A tecnologia é a favor do homem, né? Estamos trabalhando sempre em prol de ou para novos desenvolvimentos ou para auxiliar na deficiência que tem hoje no mercado, seja para qual área que for, né? Então, esse é o paralelo. E aquilo de novo, né, que a gente está falando aqui, eu acredito que a impressão 3D ela está num processo de evolução contínuo, né, e aquilo que a gente estava falando com relação à autonomia das impressoras, né, e hoje o principal talvez impeditivo para utilização em alguns nichos de mercado, né, ou produção direta de produto final, que é realmente a velocidade das impressoras, né, a gente vê que isso é um avanço que está crescendo a cada dia. O William vai lembrar muito bem, né, que as nossas primeiras impressoras, né, você está falando aí, né, de uma otimização de velocidade aí, né, 12 vezes mais rápida, né? Verdade, então, comentou isso até a semana passada. Né? Exatamente. A tecnologia da velocidade que eles... Porque a nossa prioridade é a qualidade e a velocidade de impressão, né? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão focados em questão da velocidade e da qualidade. E é o que a gente tinha. A primeira impressora que eu tinha, o mesmo arquivo que eu imprimia nela, na nova impressora, o ganho é quase 2 horas de ganho de horas que eu ganho da de um único componente. Apenas um componente. E é uma coisa, né, que a gente tem visto agora nesses novos modelos que estão aparecendo agora no mercado, né, que existe um desenvolvimento até da parte dos próprios materiais. A própria matéria-prima, para vocês terem uma ideia, por exemplo, hoje a gente tem impressoras de alta velocidade, que eles consideram de alta velocidade já, que é essas que a gente está falando aqui, né, que elas imprimem 12 vezes mais rápido. Os caras, na verdade, tiveram que evoluir também com relação na parte da matéria-prima, porque, por exemplo, hoje você já tem matéria-prima específica para impressoras de alta velocidade. Por quê? Quando você fala de impressora de FDM, que ela trabalha por um processo de derretimento do material, né? Então você tem a extrusora que puxa o filamento e você tem um cabeçote com uma resistência onde você derrete o material. Essas impressoras que estão chegando no mercado hoje de alta velocidade, elas exigiram uma mudança na matéria-prima, porque você precisava ter um derretimento mais rápido do material por causa do fluxo do material. A adequação, né? A matéria-prima vai ter que se adequar também. E aquilo que o William falou, eles estão trabalhando com relação a essa questão da autonomia de velocidade, porém eles continuam muito preocupados com o nível de qualidade das peças. Porque tudo isso envolve justamente o composto, né? O material. Aí tem quantidade, tem temperatura, tem uma série de fatores aí. Uma boa que você pode falar também sobre tecnologia de impressão. Você pensa da FDM, tem as outras também, que ela é totalmente diferente. Você está com uma impressora de resina, né, William, na sua casa também, que é uma impressora de CLS, né?
que aí é uma tecnologia onde você trabalha com uma resina líquida dentro de um tanque, né? E ele imprime através de um processo de cura, né, dessa resina por uma luz UV, e a peça em si ela é projetada e a luz ultravioleta ela só desenvolve o processo de cura onde está refletindo a imagem da peça, né? Então, do material ali naquela região. Exatamente. Então, assim, Essa impressora é usada bastante por dentistas. Sim. Para imprimir dentes, a capa do dente, né? Mas hoje em dia o pessoal também está usando bastante para fazer peças que recebem bastante impacto. Inclusive tem uma resina que é própria para imprimir peças que vão receber impacto, que aí não quebra nada disso, né? Então... porque assim, as tecnologias de impressão elas estão se ampliando, né? Aquilo que a gente estava falando aqui, né? A última leva agora, né, de impressoras de impressão de metal, por exemplo, né, que era um material que antes era um material muito mais complexo, né? Por enquanto nem se sonhava, né? Antigamente não se sonhava nisso, mas com a chegada das impressoras de DMLS agora, né, que imprime metal, né, você já começa a olhar para outros mercados, né, que teoricamente exigem peças metálicas. Primeiro porque quando a gente fala em, por exemplo, área automotiva, por exemplo, né, a gente fala em turbinas de motores, por exemplo, é um caso, que são áreas onde a peça ela sofre uma resistência, né, em alta temperatura, né, então exige, né, um material com muito mais resistência. Então agora as impressoras que imprimem em metal, né, já estão começando a olhar para esse nicho de mercado. Sim, com certeza. São situações aí que a gente está começando a enxergar no mercado, né? Eu entendo que são possibilidades que estão surgindo agora no mercado, né, para atender outras necessidades aí que antigamente com as impressoras que existiam não eram possíveis, né? E com esse avanço da tecnologia agora a gente já consegue olhar para muito mais áreas aí que vão, né, receber esse benefício. Alguma consideração, né, sobre o que a gente está falando? Porque eu entendo que a gente conseguiu passar mais ou menos uma ideia geral aí, né, sobre essa tecnologia, né, da impressão 3D, da manufatura aditiva, né, os mercados aí que já estão olhando para isso, e eu acho que aquilo que a gente falou aqui, né, com relação a algumas possibilidades, né, de atender o mercado. Eu entendo que a impressão 3D está vindo dizer, não vou dizer dominar o mundo, né, mas para dominar o mercado, literalmente. Porque, não sei se vocês lembram, quando teve a pandemia do Covid, o pessoal começou a imprimir máscaras. Não sei se vocês se recordam. Sim. E, querendo ou não, como dizem, a necessidade que fez eles evoluir para essa Sim. questão. Então, eu tenho uma impressora 3D, eu tenho a necessidade de imprimir um suporte. Eu vou lá, vou modelar e vou imprimir. Então, cara, não... Aquilo que a gente está falando, né, que Marcelo, eu acho que a gente está tendo aí um crescimento exponencial, né, dessa tecnologia dentro do mercado, vai ser uma tendência, acho que tanto para a indústria mesmo, né, como para aquilo que você falou, né, que é a utilização, né, de forma doméstica, né, a tendência de, né, um dia talvez cada pessoa ter uma impressora 3D dentro de casa, exatamente para poder, né, aproveitar essa tecnologia, né, aproveitar essas facilidades. Então eu acho que é isso. É verdade. A árvore está crescendo, né? E com a árvore surgem lá os novos galhos, que são as derivações aí para tudo que a gente está assistindo. Então,
cada vez mais crescente a necessidade e o consumo para isso, né? Com certeza absorve. Principalmente nas indústrias na área de manutenção, que eles vão ter, todos eles vão ter só uma impressorinha 3D lá para suprir as peças de manutenção e acabar com aquele estoque de peças sobressalentes ali. Bom, pessoal, é isso aí mesmo. Segue abaixo aqui nossos contatos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar nossas notificações, dar um like nesse vídeo e até o próximo Box Talk.